Programa Revista 53 e agora chegou a hora que vocês aí de casa tanto esperam. São as receitas da Claudete. Nós estamos aqui e vamos ensinar uma receita especial para o dia 20 de setembro. Tudo bom, Claudete? Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos receber aqui. O que a gente vai preparar hoje? Então, eu separei aqui um pedaço de charque, tá? Para a gente fazer um carreteiro bem tradicional, assim, bem simples mesmo. Bem da nossa região aqui. Todo mundo adora, né? E o charque, a gente vai contar um pouquinho da história do charque antes da gente começar a receita. Fica ligadinho aí. A economia do Rio Grande do Sul tem seus pilares históricos firmados na produção de charque. Na região da Campanha e no extremo sul do estado, se localizavam os grandes produtores de charque. No ano de 1916, Pelotas era uma referência na industrialização da carne seca no Sol e Salgada, e os campos de Bagé concentravam as criações. Na época ainda se vivia um modelo rudimentar no preparo e distribuição da carne. Cortada em mantas, a carne era salgada e pendurada em varais ao ar livre, em um processo que demandava 18 dias de exposição ao sol. O charque era utilizado como alimento dos escravos da cafeicultura em todo o Brasil. Era também utilizado pelas camadas pobres da população, por ser barato e dispensar refrigeração. Até o final do ciclo do charque, o Rio Grande do Sul era o maior produtor de charque do Brasil. Então, vamos aprender a fazer um carreteiro de charque? Anote os ingredientes que você vai precisar. 1 litro de caldo de carne, 300 gramas de charque, uma xícara de arroz cateto, o equivalente a 250 gramas, uma cebola média, 2 a 3 colheres de óleo, 3 dentes de alho e 3 tomates bem maduros. Qual o primeiro passo? O que a gente tem que fazer primeiro para fazer o nosso carreteiro? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é dessalgar o charque, tá? Que ele é maturado no sal, então ele vem com uma quantidade absurda de sal. Tem, assim, algumas maneiras para fazer isso, tá? Uma das maneiras é deixar de molho na água por mais ou menos 12 a 15 horas, trocando essa água de 4 em 4 horas, tá? Para que aquela água absorva o sal que está na carne e ele possa ficar sem o sal daí, tá? Ou apenas com uma quantidade que a gente vai utilizar na receita. Outra maneira de fazer isso também é a gente colocar numa panela com pelo menos o triplo de água, deixar cozinhar uns 10 minutos, tira, abre a panela, tira, descarta essa água. Essa água vai conter uma quantidade bem significativa de sal. Então, e depois eu posso pôr para cozimento daí para utilização, tá? Essa é a maneira mais expressa, assim, para quem está com um pouco de pressa, uma maneira mais rápida, mais objetiva de dessalgar o sal. E quando a gente vai escolher o charque, tem alguma maneira especial, assim, de ver como ele está melhor? Tem. Esse aqui é um charque de traseiro, tá? Que é um dos melhores que a gente tem aqui. A qualidade do charque a gente identifica pela cor da carne, tá? Principalmente depois do cozimento. Quanto mais avermelhada, melhor está aquele pedaço, tá? Melhor ele tá para utilização. Quanto mais escura, ó, nessa cor aqui, que tá mais feinha, é um charque que não é de tão boa qualidade, tá? Entendi. Então, eu tenho aqui já um pedaço que eu já fiz o processo de dessalgar, tá? Tá aqui na minha panela. Vou tirar aqui para vocês verem. Eu deixei cozinhando 10 minutos, com bastante água, tá? Para 300 gramas de charque, eu coloquei 3 litros de água. Deixei cozinhando os 10 minutos, descartei a água, coloquei uma água limpa de novo e cozinhei por 30 minutos. Eita, ele. Olha como ele é rosado, ó. Ah, sim. Eu vou pegar aqui para te dar uma olhada, ó, por dentro, tá vendo? A qualidade dele é bem avermelhado. Ó, o charque tá desfiado, olha que corte bonito, tá? Tá muito bonito esse charque. A gente vai aquecendo a panela com um pouquinho de óleo, tá? Já vou colocar o óleo. Vai fritar ele? Eu vou fritar a cebola. A gente vai refogar a cebola.
Não chora, Claudete. Ah, e hoje eu não vou chorar. Enquanto a cebola E o fica alho? refogando, a gente vai para o alho, tá? E frita lá também. Sim, a gente vai dar uma refogada. Porque logo em seguida a gente já pode adicionar esse charque e já pode adicionar o arroz também. Queria que tu me contasse um pouquinho desse arroz, que ele é um arroz, ó, pessoal, diferente. Então, dentro da gastronomia a gente tem muitas variedades de arroz, né? E esse aqui é um específico para a culinária gaúcha. Tá? É o arroz cateto. Ele tem um grãozinho bem curtinho, tá? Ele deixa o arroz mais cremoso também, seguindo também aquela linha mais de risoto. Lembra um pouquinho a linha de risoto, tá? Mas é um arroz específico para carreteiro ou a galinhada, que também aqui é nossa aqui da região. É. Que interessante, eu nunca tinha visto esse arroz. Talvez até comido, mas nunca visto, né? Ele tem, pode ver que ele tem o grão bem curtinho, né? Como se fosse quebradinho. Ele é bem legal e deixa o arroz bem cremoso. Ajuda a dar um... Cozinha como o outro, igual. A mesma maneira, tá? Mesmo método de cozimento. E esse tomatinho aqui, ele também é diferente, né? Esse tomatinho eu gosto bastante de trabalhar com ele, tá? É o rasteirinho, como a gente conhece aqui na região. Dependendo da região, ele tem outros nomes, tá? Sim. Mas o mais tradicional é o rasteiro. Ele tem uma polpa, eu acho mais suculenta a polpa dele. Lembrando que o tomate é um opcional no carreteiro, né? Quem não quiser um molho com aparência do molho de tomate, é só não adicionar o tomate e a receita fica boa também, tá? Vou cortar ele em cubinhos. Pode ver que o tipo de polpa é diferente, é um pouquinho mais consistente. Ele não tem tanta água também na composição. Ó, cebola refogadinha, levemente transparente, significa que eu já posso ir para a próxima etapa. Então eu vou adicionar o charque, já dessalgado, cozido e desfiado, tá? Vou adicionar o tomate. Vou dar uma mexida para ajudar a refogar esse tomate. Deixo refogar mais um pouquinho nesse estágio. Depois a gente pode adicionar o arroz e o caldo de carne aos poucos. Aí você vai adicionando caldo de carne aos poucos, isso? Tem uma quantidade, sim, ou é a olho? Não, é mais ou menos a olho, mas para a receita tem uma quantidade. Para uma xícara do arroz, é 1 litro de caldo. Tá. A xícara é mais ou menos 230, 250 gramas de arroz, tá? Porque é tamanho padrão. Vou fechar um pouquinho, tá? Para ajudar a acelerar o processo do cozimento e sempre de olho, tá? Fico colocando o caldo conforme precise. Então a gente já deu uma conferida aqui no ponto do arroz, tá? Ficou uma média de 10, 12 minutos cozinhando e ele tá quase pronto. Vamos picar o temperinho verde. Aqui eu tenho a salsa, tá? Mas quem gosta da cebolete, a cebolinha fina, também pode utilizar. O temperinho verde a gente pode adicionar um pouquinho na panela, ao cozimento, ou pode só colocar em cima do prato. Isso fica a critério do gosto de cada um, tá? Tá bom. Tu gosta de temperinho verde? Então eu vou colocar um pouquinho aqui na panela, tá? Um pouquinho mais generosa. Que cor bonita, né? Tá lindo isso. Tá bonito, ó. Lindo e cheiroso. Então, como a gente já tinha provado antes, agora vamos provar o ponto do arroz, o ponto do sal também. Se o arroz estiver no ponto, eu posso já ajustar o sal um pouco antes também, tá? Não preciso esperar finalizar o cozimento para ajustar o ponto do sal. Se tiver muito salgado ainda, não tem muito o que fazer. Come com um pãozinho, disfarça o sal
Pode acontecer na hora de dessalgar o charque a gente não fazer isso tão perfeito. Se tiver fraquinho de sal, caso a gente tenha reduzido muito, é só adicionar mais e ajustar o ponto. Vou ver o ponto do arroz. Tá bem bom, tá bem no ponto. O sal ficou assim levemente salgado, mas não a ponto de não exagerado, exatamente assim. Vamos experimentar, então. Medo. Isso tá com uma cara tão boa, tão boa. Tá bem comum, assim, bem simples. Mais temperinho. Como é bom. Bom, né? Bem simples, assim, bem básico. Até porque o prato original, ele tinha que ser rapidão, né? Ele tinha que ser... Normalmente ele era feito em acampamento, então não podia ser um prato que demorasse para ser feito, né? É um prato bem objetivo, assim, bem rápido mesmo. Aqui no sul a gente faz também o carreteiro com a sobra do churrasco, né? Bem tradicional fazer. Já é bem... Pessoal, tem quem goste e tem quem não goste. Eu gosto de pegar a sobra do churrasco, daí faz o picadinho de carne e prepara da mesma maneira que a gente fez aqui, fazendo um carreteiro. Eu já te vi, né? Eu já te vi. Já te vi por aqui. Pessoal, façam em casa, é muito gostoso, com o tomate, com os temperinhos, ficou ainda mais gostoso, mais saboroso. Parabéns. Você sempre arrasa. Obrigada.